Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre conjunções coordenantes, uma aula de língua espanhola. Se você ainda não é inscrito aqui, por favor, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe com a sua turma, com quem mais está estudando esse conteúdo, porque com certeza ele será útil também para os seus colegas, tá bem? Bom, nós vamos falar hoje das conjunções coordenantes, mas aqui nesse canal também tem vídeo de conjunções subordinantes. Caso seja necessário, eu vou deixar linkado aí nos cards para que você assista aquele vídeo também, que por sinal apareceu aqui antes das coordenantes, mas as coordenantes são ainda mais simples do que as subordinantes, tá? Primeiramente, é importante lembrar o que são as conjunções, né? As conjunções são aqueles termozinhos invariáveis, e quando eu falo invariável é porque ele não muda nem em gênero, por exemplo, masculino, feminino, nem em número, como singular e plural. E eles vão servir para conectar dois termos de uma mesma oração ou de duas orações distintas. Nós chamamos coordenadas ou coordenantes as que não relacionam termos dependentes, ou seja, aqui os termos são independentes, e é isso que diferencia as coordenantes das subordinantes, ok? Nós vamos ver aqui 6 tipos de conjunções coordenantes, começando pelas copulativas, depois consecutivas, adversativas, disjuntivas, explicativas e distributivas. As copulativas vão me dar a ideia de soma, de acréscimo. Eu vou acrescentar um termo a outro de mesmo valor, de mesma importância. No caso do ni, além de trazer essa ideia de soma, traz também a ideia de negação. Observem aqui. Na frase, Juan e Roberto tuvieron una gran idea, eu estou acrescentando Roberto na minha oração. Não é só Juan que teve a ideia. Roberto também auxiliou. Então, Juan e Roberto juntos tiveram uma grande ideia e os dois têm a mesma importância. Tanto é que se eu inverter Roberto e Juan, dá igual, dá no mesmo, tá? Porém, se eu dissesse que a ideia não foi de Juan, a ideia foi de Roberto e Yara, observem que aqui eu não uso mais o Y. O Y é o nosso I, tá? Conjunção I, que nós usamos no dia a dia. No espanhol, eu vou fazer isso com la Y, com o Y. E em alguns casos eu não posso fazer com ele, eu preciso adaptar e usar o E. Então, o E é uma variante do I. E ele vai aparecer quando a palavra seguinte, logo depois dele, começar com I ou HI, a não ser que esse HI faça parte de um ditongo, tá? Fora isso, eu vou sempre substituir. Isso é uma regra de eufonia, tá, gente? A língua espanhola detesta som repetido, que traga esse som mais truncado. Então, o que é que eles pensam? Roberto e Iara não soa bem. Iara, então é melhor Roberto e Iara, ok? Outro exemplo aqui. Esto es solamente zumo y hielo. Observe que aqui eu pude colocar o Y, porque hielo, hielo, esse HI, está dentro de um ditongo, que é IE. Então, nesse caso, eu posso fazer. Observem que não fica tão ruim o som, é diferente, né? Iara, eu tenho esse som de dois Is muito repetido. Agora, quando eu digo sumo e hielo, esse som se une melhor, porque o E do ditongo vai chamar mais atenção e eu tenho essa fluidez na pronúncia, tá? Então, essa regra é pensada exclusivamente na questão sonora. Já o ni vai ter o valor de e não. Eu vou unir esses dois elementos de mesmo valor sintático. Então, mi perro no ladra ni morde. Ele não late e também não morde. É essa a ideia que eu trago aí. E eu posso usar esse ni também duas vezes, tá? Ni Juan ni Maria sabiam el camino. As consecutivas são aquelas que vão indicar uma consequência entre o que foi expresso na primeira oração e o que foi dito na segunda. Observem aqui. Pienso, luego existo. Frase clássica, todo mundo já ouviu, né?
E observem que eu posso substituir esse luego por qualquer uma dessas conjunções que eu coloquei aí, ó. Pienso con que existo, pienso tanto que existo, pienso por lo tanto existo. Então, observem aí que pensar e existir são atos consequentes, né? Um é consequência do outro. Adversativas vão me trazer essa ideia de contraposição, de adversidade mesmo entre os dois segmentos que estão sendo conectados. Então, quando eu digo assim, estava en la protesta, aunque sean heterossexuales. O que eu quero dizer aí? Eles estavam no manifesto, que era de homossexuais, mesmo que eles fossem heterossexuais, ok? Estaban en la protesta, aunque ainda que. Eu posso substituir aí por pero, sino. E é importante lembrar que as adversativas, elas podem ser de dois tipos. Nesse caso aqui, estar no manifesto não exclui o fato deles serem heterossexuais, ok? Então, as duas orações não se excluem, eu vou chamar elas de parciais ou restritivas. O que é uma adversativa parcial? Existe uma ideia de adversidade? Existe, mas uma coisa não exclui a outra. Já quando eu digo assim, no son hermanos, sino primos, esse sino seria mas sim primos. Observem que um exclui o outro. Ou são irmãos ou são primos, não tem como ser as duas coisas. Então, nesse caso, um termo exclui o outro, sim. Eu vou chamar isso de adversativa total ou exclusivas. A outra era restritiva, essa aqui é exclusiva. Ou são irmãos ou são primos, as duas coisas não dá. Então, não sou hermanos, sino primos. Disjuntiva vai me dar a ideia de alternância, de escolha entre duas ou mais possibilidades. Não sei se quero café ou té, ou uma coisa ou outra. E aqui, de novo, eu tenho uma regrinha de eufonia, igual a copulativa que nós vimos lá, ó. Creio que são 7 u 8 horas. 7 u 8. Por que que eu troquei? Se é a mesma regrinha, ó, é só eu pensar. Porque eu não quero que soe o 8. São 7 u 8. Para não soar assim, eu vou trocar o O por U e vou ter aí esse som mais fluido. Creio que são 7 u 8 horas. Então, eu vou trocar O por U quando a palavra que segue começar por O ou por HO. As distributivas vão parecer um pouquinho com as disjuntivas, porque eles vão dar a ideia de distribuição ou alternância. Porém, observem a diferença, tá? A alternância é diferente de escolha. No caso da disjuntiva, eu vou escolher uma coisa ou outra. Aqui eu vou alternar, distribuir. Então, observem. Ora correm, ora caminham. Em um momento fazem uma coisa, em um momento fazem outra. Eu vou alternar e não excluir. Já as explicativas vão servir para dar uma explicação, né? Como o nome já diz. Quando eu digo assim, ellas son gemelas univitelinas. Mejor dicho, son idênticas. Esse mejor dicho me traz aí um termo que introduz uma explicação. Mejor dicho, que pode ser aí esto es decir, ou sea, são idênticas. Está explicando o que é gemelas univitelinas. Posso usar outro termo, né? Ou seja, tranquilamente. Trouxe alguns exercícios práticos e eu peço que você pause, tente responder e depois continue o vídeo, tá? Eu não vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, leu a pergunta, apareceu aí as opções? Pausa, tenta dar sua resposta, depois você segue com o vídeo. Ya fuera porque llovera, ya porque nevara, el caso es que apenas pudimos salir al campo aquele invierno. O que eu tenho aqui? Primeiro, vocês conseguiram identificar quais são as conjunções? Nesse caso aqui, eu tenho conjunções distributivas. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Observem que não é escolha. É uma hora uma coisa, uma hora outra. Então, ya fuera porque lloviera, ya porque nevara. Es posible, aunque difícil. Qual é aqui o tipo? Lembra das 6?
Nesse caso aqui, eu tenho uma adversativa, porque há um que, ainda que, me dá essa ideia de adversidade. E nesse caso aqui, essa adversativa é parcial ou total? É restritiva ou exclusiva? Quando eu digo é possível, ainda que difícil. É possível e é difícil. Uma coisa não exclui a outra. Então, aqui, essa restritiva é parcial. Essa adversativa é parcial restritiva, né? Não exclui uma possibilidade. Jamás se le tratou mal a ele nem a sua família. O que é isso aqui, gente? Jamás se le tratou mal a ele nem a sua família. Aqui nós temos uma copulativa com a ideia de negação. A ele nem a sua família. Não tratou mal ele, nem tratou mal a sua família. Elige um euro hoy u ocho mañana. Vai escolher um euro hoy u ocho mañana. O que eu tenho aqui? Nesse caso, uma disjuntiva, a ideia de escolha. Hoy u ocho mañana. E nesse caso não apareceu o, apareceu u, porque a palavra que vem depois começa em o. Ella es hermosa e inteligente. O que eu tenho aqui? Perfeito, copulativa, porque aqui eu estou juntando, né, adicionando dois termos de mesmo valor. Ela é charmosa e inteligente. Aqui eu não usei a Y, o Y, usei a letra E, porque logo em seguida eu tenho aí uma palavra iniciada em I. Se fue al otro mundo, es decir, se murió. Se fue al otro mundo, es decir, se murió. O que eu tenho aqui, gente? Pensa aí. Es decir, quer dizer, então é uma explicativa. Tá me explicando aí, ó. Você foi ao outro mundo. Se você não sabe o que que isso significa, eu vou te explicar. Isso significa que você morreu, ok? Não é invierno, sino verano. Não é inverno, sino, mas sim, verano. O que que eu tenho? Nesse caso, uma adversativa. E essa adversativa aqui, ela é parcial ou total? Ela é exclusiva ou restritiva? Não é inverno, mas é sim verão. Observem, tem como ser inverno e verão ao mesmo tempo? Não, né? Se não, então nesse caso eu vou chamar de adversativa total, exclusiva. Uma coisa exclui a outra, bem? E é todo. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais esse conteúdo. Eu sei que quando aparecem esses termos da gramática que não são tão autoexplicativos no nosso dia a dia, soa um pouquinho mais difícil. A gente tende a travar um pouquinho e ter um pouco mais de dificuldade. Mas percebam aí que quando a gente para, analisa com calma, as coisas fazem sentido, a gente consegue desenvolver, tá bem? Espero vocês aqui nos próximos vídeos e um beijo.